Nono ano, tudo bem com vocês? Professora Cássia, de novo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto novo, concordância nominal. Vocês lembram? Em anos anteriores, já no sétimo ano, a gente chegou a ver alguma coisa sobre isso, tenho certeza que vocês viram na escola de vocês. Vocês chegaram a ver esse conteúdo em outros anos aí, em séries anteriores. Dessa vez, a gente vai começar a ver esse assunto de uma maneira mais aprofundada, tá? Agora vocês já estão mais maduros, já conhecem mais itens da nossa língua e a gente vai ver esse conteúdo de uma maneira mais aprofundada. Para a gente começar, tá, a nossa discussão sobre isso, eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre essa ideia de concordância. Quando a gente está falando em concordância na língua portuguesa, a gente está falando de um mecanismo que as palavras têm de se adequarem ao que elas se referem. Então, a gente está falando, nesse caso aí, de nomes, certo? A gente está falando de nomes. Quando a gente tem uma concordância nominal, a gente está falando de que as palavras elas têm que se adequar ao substantivo a que eles se referem, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aí na música que eu trouxe para vocês. Olha o trechinho que a gente tem aí. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos sorrisos, você querendo o meu. Temos aí o substantivo sorrisos, que está no plural e é uma palavra masculina, concorda? Tá, então temos aí uma informação. Sorrisos está no plural e é uma palavra masculina. Tem um pronome que está se referindo a esse substantivo, que é o tantos. Olha o que aconteceu com ele. Já que sorrisos é uma palavra masculina e está no plural, o pronome ele também ficou no masculino e no plural. Vamos ver onde mais isso acontece. Olhares. Olhares também é masculino, substantivo masculino está no plural. Então, tantos continuou no masculino e no plural. Ok. Agora vamos lá para baixo. Se o amor bateu na nossa porta. Porta já é uma palavra feminina e está no singular. Olha o que aconteceu com o meu pronome. O pronome possessivo. Ele ficou no feminino e no singular. Então, o que a gente percebeu? Que os pronomes que estavam se referindo a esses substantivos, eles concordaram, ou seja, eles ficaram no mesmo gênero e no mesmo número do substantivo ao qual eles se referem. Então, se eu tenho um substantivo no masculino, o meu pronome também ficou no masculino. Um substantivo no feminino, meu pronome também ficou no feminino. Isso é a nossa concordância nominal. Isso só acontece com o pronome? Não. Olha aí as palavras que a gente tem. Tanto o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome, eles concordam com o substantivo ao qual eles se referem. Então, essas palavrinhas aí, o artigo, o numeral, o pronome e o adjetivo, eles concordam com o substantivo ao qual eles se referem. Como a gente viu aí nesse trechinho e nessa frase aqui daquela música. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Então, se porta é feminino singular, nossa também ficou no feminino e no singular. O que aconteceria se a gente trocasse e colocasse no plural? Se o amor bateu nas nossas portas, o pronome também foi para o plural, viu? Então é isso. A gente vai ter que concordar em gênero e número com o substantivo. Fácil. Ok. Essa é a nossa regra geral. Então, de maneira geral, a regra é essa. O substantivo, os artigos, os pronomes, eles têm que concordar, tá? Agora, como nada nessa vida é tão simples assim, vamos dificultar as coisas? Vamos para as nossas regras especiais? Que regras especiais seriam essas? Tem algumas alterações aí, tem algumas situações em que a gente tem regras específicas, ok? Para essa concordância. Vamos ver quais são essas regras específicas. A gente pode ter uma situação na qual um único adjetivo refira-se a mais de um substantivo. Então, vamos pensar. Eu posso ter dois substantivos, mas eu só tenho um adjetivo para falar desses dois substantivos. Aí, como é que a gente vai fazer? Vamos ver.
A gente pode ter, primeira opção, um adjetivo que apareça depois dos substantivos. Quando isso acontecer, a gente vai dizer que o adjetivo ele ficou posposto. Então, vamos pensar nessa palavrinha aí. Chama a atenção dessa palavra, porque posposto de vez em quando vai aparecer, tá? Pode aparecer em prova, pode aparecer em exercício. Posposto significa que foi colocado depois. Nesse caso, é depois do substantivo, mas pode ser depois do verbo, tá? Dependendo das outras situações. Então, a palavrinha posposto significa colocado após, colocado depois. Então, vamos lá. Se os substantivos, eles são do mesmo gênero e o adjetivo foi colocado depois, o que a gente vai ter? A gente vai preferir usar uma concordância rígida, ou seja, a gente vai preferir utilizar o adjetivo no plural. Então, olha aí. Compraram uma casa e uma fazenda novas. Casa e fazenda são palavras femininas. O que eu fiz, então? As duas são femininas. Eu coloquei o adjetivo novas no feminino e no plural, tá? Porque as duas palavras são do mesmo gênero. E eu posso também optar por fazer uma concordância atrativa. Que tipo de concordância é essa? É quando o adjetivo ele vai concordar com o substantivo que está mais próximo dele. Então, nesse caso, era fazenda, ficou compraram uma casa e uma fazenda nova. Então, nova está se referindo, está concordando com a palavra fazenda, que é a que está mais pertinho aí, mais próximo dela. Ok? Então, temos duas possibilidades. O que mais que eu tenho? Em vez de a gente ter dois substantivos do mesmo gênero, a gente pode ter substantivos que sejam de gêneros diferentes. Como assim de gêneros diferentes? Olha para cá. Ele apresentou argumento e razão. Argumento e razão. Argumento masculino, concorda? O argumento. Razão feminino. A razão. Então, temos dois substantivos aí. Um que está no masculino e o outro que está no feminino. Argumento e razão. O que eu vou fazer agora? Se eu tenho um no feminino e outro no masculino? Eu vou optar por utilizar preferencialmente a concordância rígida. Ou seja, eu vou colocar o adjetivo no masculino e no plural. Então, olha aí, chama atenção disso. Se eu tenho um que é feminino e um que é masculino, eu vou optar por utilizar o masculino plural, ok? Então, eu vou optar por utilizar o masculino plural. Então, ficou, ele apresentou argumento e razão justos, tá? Ok. Essa é a nossa primeira opção. Qual outra opção que a gente tem? A gente pode optar por aquela concordância atrativa de novo. E aí, a gente vai concordar esse adjetivo com a palavra que está mais próxima. Ele apresentou o argumento e razão justa. Nesse caso, a palavra justa, o adjetivo justa, está concordando com a palavra razão, que é a que está mais pertinho dele, ok? Tá. Temos mais uma ressalva aí. Caso o adjetivo que foi colocado após o substantivo funcione como um predicativo, lembra? Predicativo do sujeito, lembra disso? O plural será obrigatório. Então, se a gente tiver um verbo de ligação aí, se essa palavra funcionar como um predicativo, a gente vai ter que colocar no plural. Olha para aí. Consideraram o aluno e a aluna aprovados. Então, lembra disso? Se a gente tiver um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto, a gente vai ter que colocar no plural, ok? Tá na dúvida? Dá uma relembrada no que é predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Próxima. Temos mais uma opção. Se o adjetivo for colocado antes do substantivo. Então, a gente está falando de um adjetivo que foi anteposto. Ó, outra palavrinha para a gente ver. Se ele é posposto, foi colocado após. Se ele é anteposto, ele foi colocado antes dos substantivos. Então, nesse caso, ele foi colocado antes dos substantivos. Tiveste má ideia e pensamento. Tiveste má ideia e pensamento. O que a gente vai preferir? A gente vai concordar com o que está mais próximo. Então, ideia está aqui mais pertinho.
A ideia feminino, o pensamento masculino. Então, eu concordei com ideia e coloquei o adjetivo no feminino. Má ideia e pensamento. Agora, quando o adjetivo anteposto ele funcionar como predicativo, poderá concordar com o substantivo mais próximo ou ir para o plural. Então, como a gente falou, dá uma lembrada em predicativo. Se for predicativo, a gente tem as duas opções. Ou coloca com a mais próxima ou no plural. Então, ficaria: estava calmo o aluno e a aluna, ou estavam calmos o aluno e a aluna. Mais regrinhas temos aí. Outra regrinha que nós temos: se a gente tiver um substantivo só determinado por mais de um adjetivo, como é que ficaria isso? Um adjetivo só para mais de um adjetivo, um substantivo só para mais de um adjetivo. Vamos lá. O substantivo que a gente tem aqui é língua. E eu tenho os adjetivos inglesa e portuguesa. O que eu posso fazer? Se eu não colocar artigo antes de portuguesa, eu vou colocar línguas no plural. Estudo as línguas inglesa e portuguesa. Se eu colocar o artigo antes do outro adjetivo, a gente vai deixar no singular. Estudo a língua inglesa e a portuguesa, certo? Então, galera, essas regrinhas aí são talvez um pouquinho mais difíceis, tá? Na próxima aula, a gente vai ter umas mais fáceis, que são referentes a algumas palavras e expressões específicas, que têm regrinhas específicas. Então, na próxima aula, a gente vai ver essas regrinhas e regrinhas específicas de umas palavrinhas e umas expressões. O que você faz? Vai começando a fazer os exercícios, tá? Os que não forem, olha aí a sua apostila e vai separando as que não são sobre essas palavras e tal, que só utilizam essas regrinhas, vai tentando fazer para você já ficar bem por dentro do conteúdo. E aí, na próxima aula, a gente continua com esse assunto na parte 2. Combinado? Muitos beijos para vocês, muitas saudades. Já já estaremos juntos novamente. Beijinho, galera!